Olá, alunos do nono A, nono B, nono C, nono D. Boa tarde, tudo bem? Hoje nós temos aula de ciências e eu estou gravando esta aula por conta que hoje alguns professores ficaram designados a ligar para os pais, né? A partir daqui a pouquinho, a gente começar a falar com os pais daqueles alunos que estão devendo atividades, né? Então, nesse segundo bimestre já foram 2 listas de atividade e tem vários alunos que não sei o qual motivo não entregaram atividade de várias disciplinas, né? Por isso que eu estou gravando essa aula, porque daqui a pouquinho eu começo a ligar para os pais, certo? Então, nossa aula de hoje estará aqui gravada para vocês prestarem bastante atenção. Lembrando que esta semana, turma, a atividade de vocês é do portfólio. Então, vocês já fizeram uma lista de atividade de todas as disciplinas e agora essa semana é a segunda lista de atividade. A semana que vem, a Magda irá passar a data, o dia que vocês deverão ir lá na escola entregar. Tá? Então, por favor, não atrasem para que sua nota não seja prejudicada, certo? Semana que vem vai ser a semana de entrega de portfólio. Se você não estiver com a pasta completa, óbvio que sua nota não será legal, né? Bom, eu vou compartilhar agora aqui a tela, vamos para eu explicar. Deixa eu arrumar a tela aqui. No cantinho. Vamos lá no conteúdo. Então, nós vamos trabalhar uma revisão de conteúdo, né, desse segundo bimestre que já vimos, né? Então, aqui tá ideias evolucionistas, preservação da biodiversidade, né? As habilidades, vocês podem buscar lá naquele conteúdo, aqui tá o código, né? O código que eu coloquei aqui é o mesmo que tem nas 2 semanas anteriores, né? Bom, então essa semana, dia 10, segunda até sexta, é a semana do portfólio, né? Qual é o assunto que vamos trabalhar? A revisão de vida e evolução, ideias evolucionistas, seleção natural, que a gente trabalhou entre o dia 12 ao dia 16 de abril, né? Então, sobre a ideia evolucionista, o que a gente trabalhou? A gente iniciou falando lá de Charles Darwin, né? Segundo esse naturalista, há uma luta constante pela sobrevivência e a seleção natural atua nesse processo. Segundo ele, os organismos mais aptos conseguiriam sobreviver e teriam mais chance de reproduzir, preservando assim as variações úteis para cada espécie, né? Então, aquela que melhor se adapta a uma região, a um local, uma situação, é a que vai prevalecer sobre as outras, né? Que às vezes, dependendo da situação, não consegue sobreviver, né? Charles Darwin não os conhecia, o que deixou uma lacuna. Então, aqui. Vale destacar, no entanto, que apesar de conhecermos os genes e os mecanismos da hereditariedade, Charles Darwin não conhecia. Então, ele não conhecia DNA, ele não conhecia gene, características hereditárias. Ele sabia que tinha algo nos seres vivos que prevalecia nos descendentes, mas não sabia o que era esse algo, né? Então, ele deixou algumas lacunas, alguns questionamentos que ao longo da história foi sendo preenchido, né? Respondido, e que a ideia dele original, que ele não sabia, mas ele sabia que algo existia, foi sendo então resolvida, esclarecida, quer dizer que ele estava no caminho certo, né? Então, como que essa seleção natural ocorre? A variabilidade entre os indivíduos, a reprodução diferenciada e a hereditariedade. Então, quando eu falo variabilidade, significa que numa mesma espécie eu tenho características que variam, né? Não é que eu, Quênia,
tem o nariz desse jeito, o cabelo desse jeito e todo mundo vai ser assim? Não. A espécie humana tem características diferentes, os animais, as plantas. Então, isso é que se trata de variabilidade, né? Então, existem pequenos detalhes que diferenciam um animal do outro, que faz com que um fique mais ou menos resistente, né? Reprodução diferenciada. Os organismos mais aptos a uma região reproduzem com maior frequência. Então, eu resisto melhor ao calor, o outro resiste melhor ao frio, eu resisto mais nessa umidade, o outro naquela ambiente mais calor, mais frio, e assim por diante, né? O ambiente vai fazendo com que uma espécie consiga sobreviver melhor ou não resistir àquela situação. Hereditariedade. As características vantajosas são passadas para os descendentes, aumentando a sua frequência. Então, se eu sou mais resistente, eu sobrevivi, eu vou passar isso para o meu descendente. E assim sucessivamente, cada genitor, né, que vai dar origem ao seu descendente, vai passar para ele aquela característica que nele é mais resistente, né, para o seu descendente, né? Isso fala hereditariedade. Mas a gente viu também, né, que não foi só Darwin que teve essas ideias. Paralelo a ele surgiu também Lamarck, né, que foi um outro cientista que também teve muitos adeptos, né, muitas pessoas que aderiram à ideia dele, né? Por isso que ele ficou famoso também. Então os dois ficaram muito famosos, né? Muito conhecidos e tinham suas ideias opostas, né? Aí no futuro foi vendo que um sobrepôs o outro, um derrubou a teoria do outro, né? Mas naquele período ambos eram importantes. Então o que falava Lamarck, o que falava Darwin, né? Lamarck, o meio cria necessidade que induz a característica, a necessidade de mudanças de hábitos e características do indivíduo, né? Então ele falava que era o meio fazia o animal adaptar àquela situação. E o que Darwin falava? O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos mais aptos. Não é o meio que vai fazer o animal adaptar, né? É o animal que vai sobreviver àquele ambiente ou não, né? Lamarck fala, pelo uso ou desuso de um determinado órgão, o organismo adquire característica pretendida. Então, se eu, num determinado ambiente, precisei usar muito parte do meu corpo, né? Ou deixar de usar outra, isso vai passar para os meus descendentes. Darwin não. Ele diz que numa população os indivíduos apresentam uma variabilidade intraespecífica, de modo que alguns apresentam característica que lhe confere uma melhor adaptação ao meio. Então, se eu o fato de ter uma parte do corpo de uma determinada forma vai fazer que ele sobreviva melhor àquele ambiente. E se ele é resistente, sobrevive melhor àquele ambiente, ele vai passar isso para o seu descendente. O que não consegue adaptar vai morrer. Então, aquele que vai sobreviver melhor ali, aquela espécie que vai sobreviver. Lamarck fala, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. E Darwin fala, os mais aptos sobrevivem, reproduzem e transmitem as características ao descendente. Não é todos os animais que adaptam a região. Não, Lamarck diz que é isso, né? O ambiente que adapta, mas não é, né? Segundo Darwin, é o melhor que vai resistir àquele ambiente, o pior vai ser eliminado. Tá? E aí é que ele cita o flamingo, né? Um pássaro muito bonito. Qual era a ideia da evolução do flamingo para Lamarck? O flamingo alimenta-se geralmente na borda de água, né? Quando o alimento escasseia, tende a recorrer à água mais profunda. O esticar permanente da pata para chegar ao alimento criou a necessidade de aumentar o tamanho do músculo e os ossos deste órgão. Foram surgindo indivíduos com as patas cada vez mais longa. Essa característica foi passada aos descendentes. Então, Lamarck falava assim, o ambiente
faz o animal adaptar, né? Então foi escasseando o alimento, aí ele teve que ir lugar mais fundo, aí a perna dele foi esticando, os músculos, o pescoço, então isso fez com que ele foram modificando. Era a ideia de Lamarck. De Darwin, como que ele defendia a evolução do flamingo? Existe nas populações do flamingo variações naturais no tamanho das patas, que passa ao longo da geração. Então tem aqueles flamingo de pata curta e aquele de pata maior. Quem é que vai sobreviver? O de pata maior. Não é que ele esticou a pata como Lamarck falava, né? Lamarck acha que eles que foram esticando as patas e os pescoços, mas não foi isso, né? O que Darwin prova é que o mais propício àquela região é que sobreviveu. Quando o alimento escasseia, tende a recorrer a águas mais profundas. Os flamingos com patas mais desenvolvidas, melhor adaptados, tinham acesso mais fácil ao alimento. Esse indivíduo fora se tornando mais abundante que os de pata mais curto, que acabaram por desaparecer, porque não tinha alimento, os de pata curta morria, né? E os de pata longa conseguia alimento, sobrevivia. E aí os filhos dele também eram de pata longa, né? Então herdou a característica genética, o DNA do pai. Só que Darwin não sabia que era DNA, sabia que esse herdeiro parecia com o antecessor dele, o pai, né? Mas não sabia o porquê. Bom, isso era a ideia de Lamarck e Darwin. Mas foi evoluindo e após Darwin surgiu Gregor Mendel, né? Um cientista muito famoso, né? Esse Gregor Mendel, ele veio com uma teoria chamada neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, né? Neo é novo darwinismo. Por que neodarwinismo? Por que teoria sintética da evolução? Porque ele não derrubou a teoria de Charles Darwin, né? Ele não derrubou a teoria de Darwin, ele complementou, ele sintetizou, explicando por que Darwin chegou àquela conclusão, né? E resumindo, o que é essa neodarwinismo ou teoria sintética? A palavra sintética lá no português significa que enxugou, resumiu, né? Diminuiu no principal, né? Então isso para a ciência tem o mesmo significado. Ele explicou, né, direitinho então como que era isso. Era características que tem dentro da célula do indivíduo, que vai passando de pai para filho, para neto, para bisneto, tataraneto e assim sucessivamente, né? Então a herança do DNA, a característica hereditária, né? Então Gregor Mendel, ele complementou a teoria de Darwin, ele enxugou, ele resumiu o que Darwin não entendia, como ele explicaria aquilo. Ele só sabia que tinha algo, mas como? Ele ainda não tinha aparelho, mecanismo para chegar nessa descoberta do DNA, né? Então, dessa forma, os conceitos foram muito importantes para a definição desse pensamento, essa variabilidade, a sensibilidade, a resistência, as mutações, né? Tudo isso influenciou Gregor Mendel chegar nessa pesquisa. E aqui a gente vê nessa imagem ervilhas, né? Por quê? Porque como era difícil estudar um animal, imagina, até o animal crescer, chegar na fase adulta, reproduzir, ter seu filho, seu neto, seu bisneto, e era muito demorado, né? Então ele pegou a ervilha, que é uma planta que cresce rapidinho, reproduz e ele obtém resultados. Então, com essas ervilhas, que são parecidas com feijões, né? Então, ele foi estudando DNA, porque ele nasce, cresce, reproduz com rapidez e obtém o resultado que ele precisa com rapidez, né? Então, Gregor Mendel era um monge, era um padre, né? Mas ele era estudioso, ele amava a ciência, né? A biologia. E aí, mesmo ele sendo padre, ele era um cientista, ele era um pesquisador, né? Em síntese, a grande diferença entre a teoria sintética da evolução e o darwinismo,
raiz, ou seja, origem, original, é bem simples a inclusão nos conceitos modernos do conhecimento adquirido no campo da genética, né? Então, genética, gene, DNA. Então, é isso que veio complementar a teoria de Darwin. Por isso, teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. A teoria sintética da evolução une de forma eficiente os conceitos da teoria evolucionista de Darwin com as descobertas da genética. Então, vai surgir a primeira lei de Mendel e outros experimentos que seguiram a ela. Aqui o pensamento segue um caminho lógico, né? Então, variabilidade genética, mutações, seleção natural, adaptação do indivíduo ao ambiente, né? Então, a primeira lei de Mendel fala essa evolução, né? As variações, a resistência, a sobrevivência, o que melhor se adapta lá na seleção natural e até os melhores sobreviverem e os mais fracos não resistirem, né? A adaptação é, portanto, o produto da seleção natural, né? Quando esta atua na variabilidade da espécie, que se origina por meio da recombinação gênica ou mutação, ou recombinação, né? O meu DNA com o DNA de um outro ser vai criar um novo indivíduo. Então, meus filhos é a combinação do meu com o do pai deles. Então, o homem, a mulher, o macho, a fêmea, seja planta, seja animal, seja ser humano. Então, essa combinação de características diferentes vai formar os herdeiros, os descendentes. Vamos aqui um pouquinho numa outra teoria, a teoria do criacionismo, né? Então, eu usei essa imagem diferente da primeira semana, né? Então, aqui, a teoria do criacionismo resume no estudo bíblico, né? Então, onde eles falavam que Deus era o centro do universo, ele criou tudo, né? Não houve evolução. Ele não vai falar que houve evolução, o melhor sobreviveu. Não. Deus pôs ali, por exemplo, um flamingo, um leão, os humanos, né? Plantas e animais, aves, né? Peixes, tudo. Então, Deus criou tudo, né? De modo geral, todas as civilizações buscam ou buscaram dar conta da origem do homem. Então, através da religião, qualquer religião, ela quer explicar a origem do universo, a origem do ser humano, né? Então, tem o lado científico da evolução e tem o lado bíblico, né? Místico, sobrenatural, né? Que quer buscar através de Deus, né? Então ele fala assim: em grande parte a explicação é religiosa, a qual afirma que todos os seres vivos teriam sido criados por uma ou mais entidades, quase sempre antropomórfica. O que significa essa palavra antropomórfica? Isto é, descrito ou concebido sobre uma forma humana. Então, Deus vai criar um ser semelhante a ele, né? Então, isso é antropomórfica, ou seja, semelhante ao ancestral, né? Então, o ser superior vai criar um ser descendente dele, né, semelhante a ele. Isso porque o Criador faz sua criatura à sua imagem e semelhança. Então, Deus é o Criador, nós somos a criatura. A criatura é aquela que foi concebida pelo Criador, né? Observe que nas crenças dessa natureza, a interferência divina se estende para além do ato da criação, pois o ser divino continua agindo no mundo mortal quando Deus inspira Noé a construir sua arca para fugir do dilúvio. Então, a teoria do criacionismo não tem evolução, né? Tem o ser criado, a criatura, né? A criatura criada pelo Criador, né? O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação. Então, várias religiões vai tentar explicar o Criador e a criatura. E nessas religiões, o
criacionismo, ele usa a Bíblia para mostrar isso, né? É o livro, é o registro científico dele, né? Da teoria do criacionismo, né? Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e terra. Também foi feito a partir do barro. O homem teria ganho vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas, ou seja, na mesma época do cristianismo e antiga, formulam outras explicações e algumas chegam até ter ponto de explicação bastante semelhante. Sendo um tema polêmico e inacabado, a origem do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desdobrar em outros debates. Dessa forma, cabe a cada um julgar e adotar, por meio de critérios pessoais, a corrente explicativa que parece mais plausível. Pessoal, não é falar assim, eu não acredito no que a professora Kênia falou de ciências, né? Eu não acredito que eu ouvi lá na igreja ou que eu ouvi do cientista. Não é essa questão. Isso é uma questão polêmica. Por isso existem os cientistas, né? Então, vários cientistas têm ideias diferentes, né? O que eu, Kênia, acredito, o que você, aluno, acredita, ou que sua família acredita, a gente não vai entrar em contradição, tá? Eu como estudante, como pesquisadora, eu tenho que conhecer as várias teorias. E aí, aquela que eu acho, no meu entendimento, que é a mais certa, a mais correta, eu adoto. Mas eu não vou discriminar o outro. Eu não vou menosprezar o outro. Eu vou ter respeito com o outro, tá? Então, enquanto estudante, enquanto a pessoa que busca o conhecimento, eu tenho que respeitar a opinião contrária a mim, né? Eu, como professora, tenho a obrigação de repassar as teorias diversas a você, aluno. Eu, professora, não preciso concordar com uma teoria e com a outra. Eu não preciso expor o que eu acredito ou que deixo de acreditar, né? E você, aluno, também não precisa criticar o outro que acredita naquela teoria diferente de você. Então, nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, porque eu, professora, também sou uma estudante, eu não sou uma pesquisadora de teoria, né? Então eu tenho que conhecer, né? E aí cada um de nós vai concordar ou não com algumas coisas, mas conhecer é obrigação de todos nós, né? As várias teorias. Bom, agora eu vou falar de uma outra teoria que na primeira semana, lá nos exercícios, vocês tiveram ela só citada no exercício, né? E na aula presencial eu falei dela, mas não tá no conteúdo da aula passada. Ela foi citada, mas não foi explicada. A teoria da panspermia. O que é a teoria da panspermia? Também conhecida como exogênese. Ela foi criada no final do século XIX. É uma teoria que busca explicar a origem da vida origem da vida, né? Calma. Segundo ela, nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida, oriundo de outros planetas que se propagaram por meteoritos e poeira cósmica até a Terra. Essa teoria ganhou mais força com a descoberta da presença de substâncias orgânicas oriundo de outros locais do espaço, como formaldeído, álcool etílico, aminoácido. Então, o que é a panspermia? Alguns cientistas defendem que a vida que existe aqui na Terra, como seres vivos, animais, plantas, vegetais, bactérias, algas, fungos, vieram do espaço sideral. Mas como é que prova isso? Porque, segundo alguns pesquisadores, no espaço sideral foram encontrado álcool, foram encontrado aminoácido, foram encontrado proteínas. E aí, segundo alguns pesquisadores, essas partículas vivas, elas caíram na Terra
presas em algum meteorito, alguma energia, alguma massa, alguma poeira, né? Então elas entraram no espaço sideral e caíram na Terra. E a Terra, devido à presença de água e gases, fizeram com que se transformasse em bactérias, em fungos, em água, alga e alguns seres vivos que foram evoluindo. Então, muitos cientistas acreditam nessa teoria chamada panspermia ou exogênese, né? Kênia, vamos falar assim, eu acho absurdo. Parece, né, absurdo, mas tem muitos que acreditam. Então, a gente respeita eles, né? Porque se não fosse tão importante, não teria conhecido no mundo todo, não estaríamos estudando essa teoria, né? Então, por isso que eu falo, a gente pode não acreditar, não concordar, mas a gente tem que respeitar a opinião do outro cientista. Foi um cientista que defendeu, o mundo da ciência concorda, aprovou essa teoria e ela é estudada nas escolas, né? Então, querendo ou não, eu tenho que conhecê-la. Agora, se eu concordo ou não é outra história. Então, nesse primeiro conteúdo, nessa revisão, então a gente viu aqui a teoria de Lamarck e Darwin, né? A teoria de Gregor Mendel, o neodarwinismo, né? O criacionismo e a panspermia. E a segunda parte de revisão do conteúdo, que é a preservação da biodiversidade, foi trabalhada entre o dia 26 ao dia 30 de abril, né? A biodiversidade, bio é vida, diversas formas de vida, né? Então, olha esse slogan aqui, ó, tudo numa coisa só. Então, olha essa imagem, né? Vários seres vivos de formas diferentes, insetos, pessoas de origens diferentes, olha aqui esse senhor, índios, pessoas de regiões do mundo diferentes, né? Seres, bactérias, algas da água, do ar, da terra, né? Então isso é a biodiversidade. Seres animais, vegetais, micro-organismos, né? A biodiversidade, ela é importante para o planeta. E a destruição dessa biodiversidade, seja a poluição, né? Porque ele vai falar, por que preservar a biodiversidade? Para que a vida exista, né? Para que o ar puro exista, né? Para que as plantas reproduzem, os animais sobrevivem, né? E só que o homem, às vezes com o desmatamento, com a poluição, a contaminação da água, do ar, da terra, vai destruindo essa biodiversidade. A preservação da biodiversidade se dá com atitudes sustentáveis, como a utilização consciente dos recursos naturais, separação e descarte correto do lixo, né? Então, a importância de preservar a biodiversidade envolve questões éticas, estéticas, econômicas e funcionais, né? O que significa isso? Ética, o respeito ao ser, né? Ao outro indivíduo. As espécies, né? A estética, a beleza, né? Aos olhos, né? Ao ambiente onde a gente vive. Econômicos, né? Então, quanto mais eu preservo, melhor é para a nossa saúde, né? Envolve a saúde, envolve a qualidade de vida, funcionais, né? Então, se eu cuido dessa biodiversidade, a natureza vai estar em equilíbrio, né? A natureza vai ter um ar puro, né? Uma água saudável, um solo não contaminado, para que as plantas, os animais alimentem, as plantas cresçam saudáveis e, consequentemente, influi a nossa saúde, né? Então, todas essas questões é importante para preservar a biodiversidade. É aí que entra a questão da lei, da justiça, da questão política, econômica, né? Então, aí foi criada as unidades de conservação, os CES, né? Pelo Ministério do Meio Ambiente, MMA, né? E aí, os CES, elas foram aprovadas em lei
no ano de 2000 pelo SNUC. O que é o SNUC? Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, o SNUC é um documento, né, criado onde vai instituir os tipos de ambiente que eu tenho que proteger, né? E aí esses ambientes, né, vão ser classificados em duas categorias: a proteção integral e o uso sustentável, né? Então aqui eu coloquei nesse arquivo ele separadinho, né? Então, tudo que envolve a proteção integral são aqueles que não pode ser habitado pelo homem e tem seu uso restrito ao turismo e à pesquisa. Existem 5 tipos de unidade de conservação de proteção integral, né? As estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, e aqui entra aqui na nossa região em Mineiros, Goiás, né, o Parque Nacional das Emas. A gente falou de uma questão importantíssima do parque, que é a bioluminescência, né? Então, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre, né? Então, a unidade de proteção integral, eu não vou morar naquele ambiente, né? Eu vou ter uso restrito, né? Eu tenho limitações, né? Não é que eu vou, eu não posso viver lá, né? Eu não posso extrair tudo que tem lá. Então, tem regras, tem usos delimitados, né? Bom, e tem as unidades de conservação de uso sustentável, né? Então, quando eu falo uso sustentável, são aquelas em que o homem pode estabelecer. Então, naquelas regiões, naquelas unidades, né, os CES, onde o homem pode morar, sobreviver, né? Então, ela é uma unidade de uso sustentável, né? O uso de recursos naturais deve acontecer de maneira sustentável. Isso quer dizer que a exploração não pode ser exagerada, preocupando-se com as gerações futuras. Essas unidades são divididas em 7 grupos. Então, aqui o ser humano pode morar, pode sobreviver, tá? Pode viver nesse ambiente, mas ele tem que ter um uso restrito, tá? O usufruir, né? Eu não posso ir lá e arrancar tudo que tem lá, explorar tudo que tem lá. Eu tenho que usar, eu posso viver daquilo que tem lá, mas com cautela, com reserva, tá? Eu tenho que cuidar daquele ambiente para eu não ficar sem. Imagina ali num lugar que tem um peixe específico. Se eu vou lá e pesco tudo, eu vou destruir, né? Então, às vezes eu posso viver daquela pesca, daquele peixe, mas para que ele tá sempre reproduzindo, né? Então, áreas de proteção ambiental, então eles dividem a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, por exemplo, florestas nacionais. Temos aqui lá em Jataí, né, onde é o Exército Brasileiro, e lá é uma floresta nacional, né, do governo, né? Aí eu coloquei, disponibilizei lá no grupo do WhatsApp de vocês, e aqui tem 2 links, né, de vídeos que vocês já assistiram, mas para reforçar o conhecimento desse assunto, né? Então, a existência das UCs é de vital importância para a manutenção do modo de vida da população tradicional. Há muito tempo habitam determinada região e, portanto, são fortemente ligadas. Então, às vezes, eu moro numa região que determina ali como uma unidade de conservação, mas se eu vou viver ali sem atrapalhar o ambiente, a natureza, os animais, então eu posso continuar sobrevivendo daquilo ali, né? Bom, e aí tem alguns exercícios, né, que vocês não esqueçam de preencher o cabeçalho, né? Essa atividade, esse conteúdo e atividade tem que estar no portfólio, tá? Então aqui eu tenho os exercícios, vocês vão ler, tá tudo aqui de acordo com o conteúdo, tá? Então, aqui tem esses exercícios para vocês trabalhar aí revisando, né? Seu empenho e dedicação são fundamentais para uma aprendizagem de qualidade. Um abraço virtual. E
E vocês vão preencher a ficha de autoavaliação. Como na primeira semana de portfólio, na primeira lista que já tá lá na pastinha de vocês, não teve a ficha autoavaliativa, agora é hora de vocês preencherem. Então, vocês vão comentar aqui sobre a primeira atividade, sobre essa atividade. O que vocês estudaram, né? O que você entendeu, né? Quais materiais que você usou para estudar? O vídeo que eu postei na plataforma, ou que eu postei lá aqui no grupo do WhatsApp, né? Quais as dificuldades daquele conteúdo, desse conteúdo, né? Pega a pastinha, dá uma olhadinha lá no que você já fez naquela atividade. O que você estudou lá naquela semana? O que você estudou agora? O que você ficou com mais dificuldade? O que você acha que precisa estudar mais desses dois conteúdos, tá? Você vai preencher. Aí eu vou ler o seu portfólio e eu vou dar a sua devolutiva. É aqui que eu vou escrever sobre o que você me respondeu e corrigir nessas atividades, tá? E aí um pensamento aqui. A sorte só é florida para quem estuda e trabalha. Quem não luta pela vida muito cedo se atrapalha, né? Então, se você não aprende a fazer os seus... aprende as coisas do dia a dia, né? Você cuidar da sua casa, fazer uma comida. Se você não estuda, quando você vai se tornar adulto, quando você vai virando rapaz, moça, né? Como que você vai viver, né? Então a gente precisa de estudar, mas também precisa aprender as coisas do nosso cotidiano, né? Por isso que quem não luta pela vida muito cedo se atrapalha. Então, turma, qualquer dúvida, entre no meu PV, estarei aqui para esclarecer a dúvida de vocês, beleza? Até mais, até semana que vem.